Olá pessoal, nós estamos então, enfim, no dia de Pentecostes de 2001, aniversário de 24 anos da ABAN. Foi em 1997 que um grupo de jovens, com alguns adultos, se reuniu na antiga escola Dom Orione para fazer um retiro que marcava o desejo de criar algo que permitisse viver a fé fazendo o bem. Eu teria muito a dizer nessa data, especialmente depois da revolução dos últimos 16 meses. Nada, e digo isso com a certeza de alguém que acompanhou a pré-história da ABAN e a ABAN até hoje, nada foi tão marcante em nossa história do que o evento pandemia Covid-19. Qualquer análise de nossa instituição futura que não leve em conta esse evento será falha, limitada. Teremos uma ABAN AP antes pandemia e uma ABAN DP. Mas eu confesso que não é possível ainda fazer uma análise profunda, porque ainda estamos dentro desse evento. Ainda estamos. Só no futuro vamos conseguir entender com mais profundidade tudo isso. O que eu já consigo dizer é pouco e consigo dizer da minha experiência. Falando dela nesse dia, resolvi usar o exemplo bíblico de Simeão, descrito na Bíblia como um homem justo e piedoso. Simeão é relatado em Lucas 2, 29 a 32. Eu escolhi Simeão porque eu entendo que ele é o melhor exemplo para explicar o que eu vivo precisamente nesses 24 anos de ABAN. Simeão, ele vivia no templo, e quando Jesus foi ser apresentado no templo, ele quando vê Jesus, ele tinha recebido uma profecia de que ele não morreria enquanto seus olhos não vissem a salvação. E aí quando ele olha para Jesus, ele fala: agora, Senhor, pode deixar o seu servo ir em paz, pois meus olhos viram a salvação. A primeira coisa que está por trás da fala de Simeão é ir em paz, deixar o seu servo ir em paz, ou seja, a morte, né? Então Simeão traz algo que é muito forte para o cristianismo, mas infelizmente pouco trabalhado, que a morte precisa deixar de ser uma crise, deixar de ser algo temido a qualquer custo. Nicodemos aceitou em paz o óbvio, que em algum momento ele iria morrer. E ele não correu disso. Se a pandemia pode ter algum efeito positivo, seria nos fazer pensar e admitir a possibilidade da morte. Na verdade, Nicodemos assumiu a morte como mais um passo de sua vida, e não como uma ruptura, uma ameaça. E aí, a partir disso, a partir dessa experiência, que é impossível não fazer nesse contexto de pandemia, não pensar nela, eu me fiz a pergunta nesses 24 anos de ABAN: qual é a salvação que eu deveria ou que eu gostaria de ver antes de partir? Qual é essa salvação que me daria a mesma alegria de Nicodemos e dizer: olha, agora, Senhor, pode deixar seu servo ir em paz. Eu vi a salvação. E aí eu tenho uma microlista. A primeira, ver que iniciativas nossas, da ABAN, fizeram a diferença para os bairros onde atuamos. Ver que os moradores locais assumiram as filiais para si e conduziram os nossos projetos. Ver o brilho dos olhos de mulheres negras, lutadoras, dos bairros onde a gente atua diante dos projetos. Ver que aprendemos a cuidar e conseguir uma nova vida para os animais que sofrem. Ver que criamos um local que, além de proteger o meio ambiente, o bioma, a Mata Atlântica, multiplica uma nova relação com a natureza. Ver imigrantes unidos e liderando um projeto que faz a diferença em suas vidas. E a lista é grande.
se eu quisesse colocar todos os detalhes. Mas é com o olhar de Nicodemo, de Simeão, que eu vejo essas coisas acontecendo na Abã, especialmente nos últimos meses. Confesso que isso é, para mim, ver a salvação. Mais do que isso, pode ser fruto de minha vaidade pessoal. Pode ser que o que eu tenha que ver seja isso. Confesso que o que eu esperava para os 30 anos da Abã aconteceu nos 24. Quando olho para Abã, não posso deixar de sentir o mesmo que Simeão. Ou isso é sinal de que estou pronto para ir em paz, ou que Deus tem experiências que nem em meus sonhos planejei de ver ainda. Pensar um pouco mais em ir em paz, nessa linha, eu gostaria de falar algo ainda da paz, daquilo que eu chamo de paradoxo da paz. Por quê? O que eu vivi nos últimos 16 meses? Um paradoxo da paz. Por um lado, uma correria, uma pressão que eu nunca tinha vivido e que tira a paz. Por outro lado, um efeito que enche o coração de paz. É o profundo paradoxo da paz. Vejo aí uma das formas mais profundas de experimentar Deus na vida. Não ter paz para ter paz. E para terminar, eu gostaria de falar um pouquinho de ver a salvação. Porque Nicodemos toca nesse ponto. O que é isso? O que é ver a salvação? Confesso que não é uma resposta simples. Ela pode ser diferente para cada um. O que eu tenho a dizer é que não vê a salvação quem passa a vida no sofá ou trabalhando somente em função do vil metal. Só enxerga a salvação aquele que não foge da luta quando as coisas ficam difíceis. Só enxerga a salvação quem persevera e é mais teimoso que o mal. E olha que o mal é teimoso. Estar nesses 24 anos da Abã me permitiu ver a salvação. O que eu tenho a dizer? Muito obrigado, Abã. Muito obrigado por todos os que caminharam comigo. Muito obrigado a todos que aturaram minha teimosia e braveza. Sei que ocasionalmente elas incomodaram, mas cogito em meus retiros mais profundos que sem elas eu não teria chegado até aqui. São uma faca de dois gumes. Pois para chegar até este ponto, muitas portas tiveram que ser abertas e muitos impossíveis foram feitos. Sem teimosia e forte energia, não se faz isso. Quando participei da fundação da Abã, num retiro de Pentecostes, em 1997, precisamente nesse dia, eu tinha 23 anos de idade. Hoje, com 47, vivi mais tempo na Abã do que fora dela. Me lembro de outro paradoxo vivido, o do tempo. Pois gastei muito tempo de minha vida nos projetos, iniciativas e propostas da Abã. Aprendi que é preciso ser generoso com o nosso tempo para o bem. Distribuí sem pena meu tempo nesses 24 anos. Mas foi justamente esse tempo dado e esse tempo gasto que me fez ganhar mais tempo. Um paradoxo.
ganhar o melhor tempo da minha vida. O tempo em que me faz ter tranquilidade para, como Simeão, dizer: posso ir em paz. Abã me permitiu ganhar uma bagagem que, mesmo quando fizer a minha viagem de Simeão, vou levar comigo. Por isso, termino louvando a Deus pela oportunidade desses 24 anos de missão, de luta, de paz, de paradoxos. Tenho muito a agradecer a Deus e a louvar nesse dia. Um grande abraço.